Boa noite, pastor Mauri, ao Jonatas, que também está trabalhando na música. Boa noite. Ao pastor Isaías, que hoje está nos auxiliando, na geração das imagens, para que nós possamos chegar à casa de cada uma, e que o nosso estudo bíblico possa acontecer também hoje. Uma boa noite a cada um que também está nos acompanhando, que está aqui conosco para estudar a palavra de Deus e que mesmo à distância, o estudo da palavra quer nos fortalecer e quer nos animar para o nosso dia a dia. Igualmente o meu, boa noite, a nossa equipe, sempre muito bem preparada e disposta para esse nosso encontro de estudo. E a você que está conosco, a gente sempre desafia, não vai ser diferente hoje, e que você não deixe de participar. O estudo sem a sua presença, sem a sua colaboração, sem as suas contribuições e perguntas, fica sem sentido. Por isso, pergunte, coloque no chat, deixe também seu comentário. Se você desejar também partilhar conosco da onde você é, a sua localidade, a sua cidade, o seu estado, seria para nós uma satisfação ter essas informações. Nós somos acolhidos nesta noite com a palavra que nos acompanha nesta semana e que diz: João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 10. Palavra que está nesse nosso contexto litúrgico e eclesiástico que nós estamos, terceira semana de Advento, ou seja, pertinho do Natal, né? Já dá para ouvir, assim, o cheirinho, sentir o cheiro, ouvir o barulho do Natal que está aí, né? Perto está o Senhor, que vem ao nosso encontro como criança nascida em Belém e renascida também a cada Advento em nosso coração, a cada Natal. Advento é tempo de preparação para receber o Deus Emanuel, Emanuel que significa Deus conosco, como João mesmo diz para os próximos final de semana, a palavra, toda a promessa de Deus se torna gente no nascimento de Jesus. Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, nós também queremos nos preparar. E vamos começar fazendo com uma canção. Advento é tempo de preparação. Caminhos para o Deus criança, está disposto a ajudar o irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão, é perdoar seguindo de mãos dadas. Transformação, mudar caminhos para um mundo novo, é ver que o amor de Deus é doação, e a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Hoje nós somos convidadas a refletir sobre o texto do Evangelho do último domingo, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 18. É um tempo que nos leva lá ao João Batista, com a palavra que também fomos daquele lugarzinho no deserto, às margens do famoso Rio Jordão. Onde ele percorria, pregava o Evangelho e chamava as pessoas ao arrependimento e assim também as batizava. Então convido a nós fazermos a leitura do texto bíblico. Quem de vocês já está com a Bíblia na mão já pode abrir, quem não tem, convido também a pegar a Bíblia para acompanhar aqui a nossa enquanto leitura. A pastora vai localizando aí, já caiu as folhas tudo aí, faz parte, Eu quero acolher já algumas pessoas que já chegaram, espero que também vocês que estão conosco ainda aproveitem e compartilhem nossa
nossa live, nosso estudo com os vossos amigos aí na própria página do vosso Facebook. Quero acolher o Hernani Vitalis, a Elizabeth Kannenberg, a nossa querida Beta, também a Lilian Dori York e o Carlos Hilton Tomé. Bem-vindos a vocês, também as demais pessoas que estão conosco queiram se identificar. Vamos então ouvir o texto? Vamos lá. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 7 até 18. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns dos cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Então esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Palavras duras, né? Palavras fortes assim que são ditas, né? Que foram lançadas, eu quero crer, não ao vento, né? Mas as lideranças, como também no nosso tempo e no tempo de Jesus e de João Batista, elas tinham sempre seus seguidores, pessoas que estavam ali do lado, né? E João tinha uma conduta bem contundente, era uma pregação com um objetivo bem claro, visando sempre a mudança, o arrependimento. De fato, assim, uma mudança de vida das pessoas, né? E que o que acontecia com o povo? O povo se sentia seguro por ser descendentes de Abraão, né? Ou seja, por pertencerem à tradição, o povo escolhido de Deus. Ou seja, não era uma turma que tinha disposição de abrir mão de seus preceitos, de suas heranças, pelos créditos das pessoas antepassadas tinham, né? Isso. Então dá para imaginar que um discurso duro desses, né, pastor? Também o Jonathan e pastores aí que está aqui, é feito para pessoas que não tinham disposição de mudança. Né? Não tinham, porque eles achavam que sendo já o povo eleito, descendente do povo eleito então de Abraão, muita coisa estava resolvida já para eles. Importante essa concentração para a gente dar os passos no nosso estudo de hoje. Então, como você que está estudando a palavra de Deus conosco, recebe estas palavras de João Batista.
Talvez a gente até se pergunte, né? Ou a pergunta também é: o que nós talvez deveremos fazer como filhos de Deus e pessoas que vivem também a sua fé e estão se preparando para o Natal de Jesus, né? O que mais chama a atenção de você que está acompanhando o nosso estudo, né, nesse texto? E que arrependimento é esse que o João anuncia, né, para as pessoas? São as duas questões colocadas, né? A gente quer que você tome a liberdade, vá lá, escreva dentro das suas possibilidades e partilhe conosco. Então, as duas questões que a pastora colocou, né? O que chama a atenção e que tipo de arrependimento é esse que João Batista anuncia. Talvez a gente possa também dar liberdade às pessoas de perguntar como é que você se sentiria numa atividade da igreja onde o pregador, a pregadora tivesse uma eloquência, uma colocação dura assim, de chamar os membros de... Palavras que são... Como é que eles chamam os de cobras, né? Raça de víboras, em algumas raça de víboras, né? Coloca aí no chat para a gente compartilhar um pouquinho, conversar a partir dessa eloquência, dessa pregação dura do primo de Jesus. Isso aí, João Batista. E aí os versículos 7 a 18 apresentam a pregação do João Batista, né? Esse é o tema central, né? A pregação que ele traz. E esses versículos todos estão num bloco maior, que é o 3, 1 a 20. Né? A gente não leu ele todo, mas ele está dentro desse bloco. A gente sempre se ocupa com uma parte do texto, né? O dia de hoje, por exemplo, por mais que sejam 8 horas, alguns minutos, o momento que nós estamos aqui é um pequeno momento dentro de uma conjuntura bem maior de um dia também, assim foi com os textos bíblicos que estão colocados. E aí, os versículos 1 a 6, que antecedem o nosso texto, que começa no versículo 7, eles fazem o quê? Eles introduzem o ministério de João Batista, né? Colocando dentro de um contexto sociopolítico e histórico salvífico, né? Eles vão dizer onde foi, quem era o governador, né? Quem era o povo que estava lá, né? E os versículos finais concluem essa sessão, né? Esse texto relatando que como a oposição de João Batista levou a sua prisão, né? E acabou sendo morto também ali. Não era o indivíduo que viveu fora das suas autoridades ou longe da vista dessa turma, né? Que levou ele à morte também. Na verdade, ele era acompanhado bem de perto por essas pessoas, né? Bem possível, né? Né? Justamente quem denuncia e anuncia, acontece isso. Diferente de hoje, que as denúncias e as calúnias que a gente sofre geralmente vêm de pessoas que estão distantes, não estão no nosso dia a dia. E nessa relação de João Batista, onde as coisas aconteciam cara a cara, então era alguém da própria fileira, assim, tipo Judas, assim, né? Que entregava o cara para as autoridades, né? Estava bem próximo. Então, o João se dirige às multidões que buscavam o seu batismo, né? Esse era o motivo que levava as pessoas até ele, né? Que também ali são designados de povo no contexto, né? João Batista não dirige o chamado ao arrependimento a grupos particulares ou específicos, mas ele anuncia esta palavra. Ele prega para todo o povo de Israel, né? Ou seja, a todos os filhos de Abraão, né? Uma legítima esguichada em todos, né? Inclusive alguns são nomeados, a gente vai ver ali, né? Então, essas pessoas que lá estavam, esse povo todo, ele recebe uma palavra dura de João, que nós já comentamos. Elas foram chamadas de ninhada de cobras venenosas. Cobra geralmente ataca a pessoa pelas costas, né? No calcanhar, né? Vem por aí. Essas pessoas foram avertidas e que essa postura, né, de ser cobra peçonhenta que fica envenenando a vida dos outros não tem nenhum valor, né? Para o reino de Deus, esse tipo de postura, né? Ele até diz assim, olha, até de pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão, né? E quem se acha, às vezes pode estar lá nessa ninhada, né, na qual ele se refere. Então isso ali tudo no versículo 8. Então o que João está anunciando é maior do que uma religiosidade, né? Só daquele momento ali, do que as pessoas estavam vivendo, né? Da sua vida e da sua fé ali, né? Ele está propondo uma mudança de sentido. Mudança de sentido, do que a gente chama no nosso lei de trânsito aí de conversão, né? Isso. Ou seja, de fato eu estou indo para cá e eu preciso
fazer uma volta de 180 graus e pegar um outro rumo, né? Que é a palavra metanoia, que aparece no grego. Isso, né? Que é traduzida no nosso texto como arrependimento, né? Pessoas que de fato resolvem mudar de vida. E aí, antes de apresentar a solução, né, que o Senhor vai trazer depois para as multidões, o João faz uma pergunta retórica que tem o propósito de indicar que nas condições atuais não há como escapar da ira do novo. Talvez esta também é uma pergunta, né? Como as pessoas têm refletido sobre isso hoje, né? Sobre a vida de Jesus e como isso vai acontecer. E aí, como ele faz isso? Ele pergunta para o povo, olha, você realmente entende do que trata o meu batismo? Né? Então, também acho que uma reflexão para nós fazermos, né? A partir dessa pergunta que o João coloca também para o povo. A gente tem hoje uma postura muito mais cautelar, no sentido assim de cuidado para com esse trabalho do ministério de anunciar, né? Mas João era alguém assim que não era muito de dar voltas, né? E de fato é assim, né? Nós estamos aí no tempo de Advento, Jesus vai voltar e não tem como a gente se esconder dessa realidade. É um encontro que vai acontecer, né? Em que circunstâncias, que hora, em que momento, a gente não sabe. O que a gente sabe é que é uma situação que está por vir e ela vai nos encontrar. E vai nos encontrar. E o João ele é bem direto nas coisas que ele diz, né? E daquilo que ele traz também para o povo na sua pregação. Então, o que o João ele vai trazer, né? E isso ele também relaciona com o batismo, que a metanoia, esse arrependimento, ou seja, a conversão, não é algo interior que fica escondido na pessoa, né? Dentro dela. Né? A metanoia leva a pessoa a agir de acordo com a nova condição de vida, né? E que vai tornar isso visível. Então é isso que ele faz, né? Ele chama o arrependimento, essa conversão, né? Mudar 180 graus e fazer um caminho de fato diferente, mas isso vai refletir também na vida da pessoa. Porque essa questão da hipocrisia que acompanha a humanidade, né? De que a gente muda só como faz de conta, né? Eu mudei, mas na relação no entorno continua sendo uma turma de cobras peçonhentas e ficam destruindo vidas. No relacionamento é assim, né? É bem complicado. Então, de fato, o batismo com um símbolo visível, perceptível em mim também, isso deve ser refletido no meu entorno, nas minhas relações, no que eu falo, no que eu faço, né? O Zaqueu, quando se encontra com Jesus, o encontro com Jesus muda a vida. Completamente, né? Porque na verdade ele me encontra, né? Não é eu que o encontro, né? E Deus vem a nós, e aonde ele vem a nós? No primeiro momento, lá no batismo. E aí ele quer, né, dizer que a nossa vida vai ser de acordo, né? E o que acontece com o Zaqueu? Ou seja, a gente vai pensar no exemplo dele também para nós. Que após o encontro com Jesus, né, Jesus vai até ele e diz, olha, desce da árvore, né? E aí ele decidiu dar a metade dos seus bens aos pobres. E aí vem ainda, né? E restituir 4 vezes mais a quem ele roubou. Se isso valesse para hoje, né? Então, ele de fato ele tem uma grande mudança, né, nesse encontro com Jesus, né? Então, para João, a pessoa arrependida produz frutos de arrependimento. Então, ela vai produzir algo para a sua vida. Né? E aí é que as pessoas perguntaram, né? A pergunta que nós colocamos também, o que nós faremos, né? O que nós faremos? O que nós vamos fazer? E aí, lá nos versículos 10 a 14, é que as pessoas se dirigem a Jesus colocando, né? Ele vai apresentar uma instrução ética sobre os frutos que são dignos do arrependimento, que lá no versículo 8 são ditos. Aí ele especifica grupos, né? Isso, daí ele vai citar, né, quem que são lá. As multidões, ou seja, todas as pessoas que estavam lá, né, reunidas para ouvir, os cobradores, os coletores de impostos, de taxas, que o Zaqueu, então, é um deles, né? E também os soldados. Então, eles todos fazem a mesma pergunta. O que faremos? O que faremos? A partir desta mudança de vida.
E ele é bem objetivo, né? E talvez a gente nesse tempo também tem que se perguntar o que a gente vai fazer. Claro, sempre com a ponderação bem clara e evidente de que por mais que a gente faça ou deixe de fazer, Cristo vai nascer e vai vir ao nosso encontro. Isso não vai determinar, né? Agora a vida de Cristo deveria determinar o nosso jeito de ser. A questão é como ele vai nos encontrar, né? Como ele vai nos encontrar, que é o tempo de preparação do Advento. Então, assim, eu acho que é convidar, né, que as pessoas em casa olhem lá na Bíblia o que Jesus disse para as pessoas fazerem. Né? O que eles fazem? A resposta está lá. Depois nós vamos conversar sobre isso também, né? Vamos lá no texto, vocês verem que Jesus disse para as multidões, ou seja, para todas as pessoas, disse para os cobradores de impostos e também especificamente para os soldados do seu tempo, né? E vale para nós hoje, né? É uma palavra que vem também para nós. Antes de cantarmos, está previsto a gente cantar um pouquinho, vamos acolher mais algumas pessoas. Marie Graham está conosco, né? Diz ela que estão nos acompanhando, também o Alan, né? Companheiro e companheira aí, né? Marido e esposa, né? Rosane Goeme está conosco, diz boa noite. Leomar Werner. A Marie então faz um comentário que eu vou ler aqui. Veja só a linguagem forte, crias de víboras. Então ele fala com convicção e força que as pessoas, especialmente as que estão em liderança, estão agindo com hipocrisia e falsidade. E não estão seguindo nem os preceitos da tradição judaica, que chama também a justiça, a solidariedade, especialmente as pessoas pobres. Justiça, valor importantíssimo já naquele tempo, e também para nós. E cuidado e respeito com a outra pessoa. Também a Maria de Lucy Dietrich está conosco, diz boa noite, gratidão. Lorene Terezinha Curly Purper, deve ser Pirper, né? Que aqui não consigo ler todo o nome. Boa noite, meus amigos, estamos acompanhando vocês de 16 de novembro no Rio Grande do Sul. Eu e a Lorena Stahlbaum, né? E o meu filho Maurício Stahlbaum. E aí a Berta coloca para nós: o que faremos? O que faremos? No momento, vamos cantar. Vamos cantar. Seu nome é maravilhoso. Pelos cobradores de impostos, pelos soldados, foi o que devemos fazer, lá no versículo 10. Né? E a estes, João deu respostas práticas, simples e de fácil compreensão. De fácil compreensão, mas de difícil execução, né? Não sei se as pessoas conseguiram achar nas Bíblias em casa lá, né, a resposta. Então, já que tu compartilha, pastor, né, o que é para as pessoas fazerem, então? Objetivamente, quem sabe vocês vão olhar no roupeiro em casa, se você tem mais do que 2 camisas, porque se tiver mais do que 2, uma é para dar. Dê uma a quem não tem nenhuma, né? Não é dar uma para quem já tem um monte de camisa, né? E aí ele vai para coisas bem assim do nosso dia a dia. Uma das prazeres do ser humano é comer, né? A gente comeu hoje durante a reunião, né?
Aí tava bom. Pô, a gente já teve 2 reuniões, hoje nas 2 reuniões tinha comida, né? Tinha comida. Só no estudo bíblico nós estamos comendo só a palavra hoje, né? Nós já comemos chega, hoje também. Agora é Então, a alimentação espiritual, né? Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Isso. Então, coisas que deveriam ser simples de serem praticadas. Do dia a dia, né? Do dia a dia, né? E aos cobradores de impostos foi respondido o quê? Não cobrassem mais impostos do que a lei manda. Então, se poderia dizer que os caras naquele tempo já estavam cobrando mais por presentinho de Natal? Eu fico pensando, né? Se o Zaqueu devolveu 4 vezes mais, né? O Zaqueu tinha devolveu roubado, 4 né? vezes mais, deve ter sobrado mais um pouco, né? Porque além de cobrador de imposto, o cara era mentiroso. Isso aí, então, a multidão ele diz o que fazer, né? Se tem 2 túnicas, né? 2 camisas, reparta com quem não tem tem nenhuma, e quem tem comida, reparta com quem não tem. Aos cobradores... De imposto foi isso que ele disse que não cobrem mais, né? Do que a lei manda. E para os soldados, os soldados também vai dar uma resposta específica, né? Que não deveriam tomar dinheiro de ninguém. Também. Eu fico sempre me questionando que a gente é muito revoltado no nosso tempo, né? Com o que as autoridades fazem, deixam de fazer, né? Mas esse tipo de colocação não deixa dúvidas, né? Tem pessoas que ocupam funções de governança e de gestão e de segurança que historicamente se desviam da sua função, né? Tomando dinheiro, né? Aceitando propina, né? Para uma lei vale, para outra não vale, né? Em resumo, né? Palavras realmente duras na terceira semana de Advento aí, em que a gente é chamado a se preparar, né? Eu às vezes fico me perguntando todo o dízimo que alguns dão por aí nas igrejas, né? Se ele é de fato ganha assim com um trabalho justo, honesto, sem ficar trapaceando e juntando dinheiro dos miseráveis e por aí afora. E o seu uso ser justo também, né? Eu fico me perguntando, né? Fico me perguntando. São questões que eu também me questiono, né? Então, em resumo, nós podemos dizer assim que os frutos do arrependimento contidos nas respostas simples, né? Respostas simples de João são generosidade, que é o que nos acompanha, né? Aqui atrás de nós, né? O cartaz. Está aparecendo, né, pastor Isaías? Então, ali a generosidade, a solidariedade, a justiça que a Marie citou ali, né? Que já era parte ali do contexto judaico da época, né? E a honestidade, porque a gente tem muito Ernesto e pouca honestidade, né? Ernesto tem bem mais Ernesto do que honestidade. Do que honestidade. Então, essa foi assim uma das muitas maneiras que o João usou assim para anunciar a boa nova, para abrir esse caminho, para preparar o caminho, né? E para apelar, né? Olha, pessoas, né? Povo, muda de vida, né? Olhando para isso tudo, acho que ele viveu bastante, né? Olha, né? Viveu Por bastante. tudo que ele disse, e eu bati no dedo das pessoas, né? Porque ele tem palavras muito diretas, né? Olha, para os cobradores de impostos, uma palavra bem direta. Para os soldados também. Olha, o que vocês precisam fazer? Olha que mudança de vida, né? Na verdade, eles deveriam fazer o óbvio. Que nós sabemos, olha, a tua função é essa, então não tome dinheiro que não deve. E tem coisas que deveriam acontecer ao natural, né? Como, por exemplo, eu estar usando 2 camisas e uma pessoa do meu lado não tendo nenhuma, deveria ser natural o procedimento da gente de preocupar-se com aquela pessoa, de ir ao encontro, de despojar de um pouco, né? Deveria ser natural, mas a gente sabe que a gente é naturalmente pecador, né? Acumulador, aproveitador, mesquinho e por aí afora. Trabalha muito para si mesmo também, né? Essa é a natureza humana, né? Vivermos. Vamos acolher mais algumas pessoas. Quem está nos acompanhando? A Irma Langar Gastmandraum, né? Está conosco também, diz boa noite. Professor Fritz Roloff e a esposa estão nos acompanhando. Fritz foi meu diretor no tempo que eu era mais jovem do que hoje. Já tinha cabelo branco, mas era de nascença. Lá em 13 de maio? Lá na Calúnia. Eu acho que nós batizamos, eu batizei ali, eu acho que o neto dele ano passado, acho que foi neto do Fritz. Legal, que bom.
Também a Lina Bus está conosco, pelo sobrenome. Essa eu conheço bem. Pelo sobrenome é da tua casa, das tuas relações. Ela é minha sogra. Matrimoniais. Graças a ela tu tem o Ney, né? Tem o Ney aí. Obrigada. Um abraço para vocês lá no Espírito Santo. Daqui a semana que vem estamos chegando, então se preparem. Se preparem, porque eles vão com uma vontade grande de matar a saudade. Porque comendo, estão comendo 2 vezes na tarde na reunião. Com fome, né? Isso não dá para reclamar, né? Vamos brincar porque Jesus está voltando, né? Também a Rosane diz: hoje estamos aqui, há 26 anos estávamos diante do pastor e familiares. Eu entendo de que recebendo a bênção matrimonial, né? Que bonito, né? Obrigado por partilhar conosco. Pode convidar a gente para ir tomar um chá, porque comeu bastante hoje. Bolo não vai precisar, né? E tem ali a Helenita, né? Sparrenberger. Sparrenberger, nossa, Sparrenberger, faz anos que eu não vejo, né? Lindo demais ensino, parabéns, sou do Rio Grande do Sul, cidade de Itati. Pertinho do litoral. Lá no litoral. Terra do pastor Zeca, não é? Do Zeca. Que trabalhou lá, e aqui nós temos muitos membros de Itati, né? Sim, ali na Campina tem uns quantos. Que desceram a serra e estão ali na beira do Rio dos Sinos. Muito bom, sempre acolher vocês, né? Então, olhando, né, para a nossa reflexão desta noite, a pregação de João fez com que a esperança do povo de viver uma nova realidade começasse e aumentar a ponto de pensarem o quê? O que eles pensaram? Com tantos anúncios, com tudo que ele estava trazendo, olha, esse deve ser o Messias, esperar. Acabam confundindo as coisas, né? Por tudo aquilo que ele anunciava. Então, quem seria? Aquele que o salvaria. Aí João o que diz? Olha, adverte eles que ele ainda não era o Messias. E que aquele que batizaria o povo com fogo e que separaria a palha do trigo, ainda viria. Né? Então, dele, João, em sua humildade, o que ele diz? Olha, não se julgava digno de atar as sandálias. Olha, nem se colocar adiante para amarrar. Todo o trabalho que ele faz, ele se coloca no lugar que a gente também deveria se colocar. Ninguém é tão grande a ponto de considerar alguém aos pés de Jesus, né? Legal, né? Vamos seguir refletindo, né? Ainda sobre esse nosso texto que está à disposição da gente para conversar e aprofundar, né? Se alguém ainda quiser colocar algo, pode, né? Nós estamos aguardando, né? Ainda. Vocês podem também sugerir o que o João Batista no nosso tempo diria sobre outros profissionais que estão aí, né? O que você deve fazer? Vocês podem aí colocar a vossa responsabilidade, faça isso, né? Tem 2 caminhos, né? Mas para os outros profissionais que nós temos hoje, que não foram citados nesse texto, se vocês quiserem dar alguns palpites aí, podem fazer. Deus nos deu a liberdade em Cristo Jesus de fazer esse trabalho também. Isso, né? Então, o João, ele está ali no deserto. Esse era o lugar, ele vivia de uma forma muito humilde, esse último lugar. O mel do gafanhoto que ele pegava lá no grito. Mel, né? Mel. Eu tenho abelha lá em casa. Espero que ele tenha trabalhado com abelha sem ferrão, porque senão ele estava ferrado. Então, as minhas abelhinhas lá em casa sem ferrão já dão trabalho, imagina com ferrão, né? Bom, né? Então ele está no deserto, às margens do Rio Jordão, que é também um lugar assim muito conhecido para nós, e a palavra é dita lá naquela época, mas é dita também para nós nesta noite. Por isso o texto está no tempo de Advento que nos acompanha ainda por mais uma semana aí, né? Então, esse é o sentido de nós ouvirmos e estudarmos também o Evangelho nesta noite, né? Esta palavra, de uma maneira especial, vem também para nós. Então, de entender que estas palavras são ditas de fato para nós e estudar elas, acho que dá algo especial para nós, né? Nos preparando também interiormente, e aí nós vamos dizer que a palavra diz também exteriormente, nós vamos nos preparar também nesta época. Hoje ainda é quinta-feira, né? E hoje, depois do meio-dia, eu fui para os fundos da casa, olhei assim a calçada e fiquei pensando, nossa, parecia que fazia 1 ano que eu tinha lavado a calçada e era só segunda, né? Porque a gente está ocupado com tantas coisas, né?
Mas o que eu preciso dizer assim, ó, que fácil é a gente fazer a faxina da casa, tirar aquela aranhazinha lá que está fazendo serviço de pegar um mosquito, um outro bicho para nós dentro de casa. Isso aí é tranquilo, né? Mas quando tu ouve uma palavra dessas no tempo de Advento, a gente percebe o tamanho do desafio para a gente estar realmente preparado para a volta de Jesus. Porque eu não quero crer que ele vai olhar quantas aranhas tem na nossa casa, né? Ele vai olhar para nós mesmos, né? Não para onde nós estamos, né? Mas como nós estamos vivendo. E às vezes tem cobras e lagartas intocáveis, né? E se a gente precisaria se ocupar e de realmente procurar uma mudança. Eu sei que é difícil, né? Todos nós mudamos, por exemplo, você veio para São Leopoldo, veio para São Leopoldo, Isaías está chegando do Mato Grosso para cá, né? O quanto uma mudança significa, assim, os impactos, né? Agora mudar uma postura que a gente tem, um jeito de lidar com as coisas achando que é certo, sem ver o que está, quem está rangendo do lado, quem está sofrendo pela minha postura. Acho que isso no tempo de Advento é importante e o João nos alerta para isso. Então, da mesma forma, o chamado para essa conversão, produza frutos, também é para nós, né? Esse é o chamado, produzir bons frutos, né? Também no nosso dia a dia. Então, também nós somos chamados a produzir frutos, não como um sacrifício. Olha, é algo que é uma meta que nós temos que cumprir para fazer algo, mas como resposta natural da fé em Deus, que por graça em Jesus transforma a vida e também a realidade aqui. Que é compreensível que no tempo de João, sem a experiência e o conhecimento que nós temos sobre o ocorrido do nascimento de Jesus e toda a sua obra por nós, é compreensível de que, pela herança dos meus antepassados, pelo que eu fiz, então eu tenho direito. E a gente hoje sabe de que a gente hoje tem uma postura diferente, um novo jeito de viver, um batismo atualizado todos os dias e num processo de avaliação permanente para que a gente deixe sempre de novo o Espírito Santo nos revestir com a vontade de Deus. A gente sempre o faz, não por mérito, mas por gratidão. Por gratidão, por essa, como diz no cartaz aí, por essa generosidade que a gente não vai conseguir contabilizar nunca por parte de Deus com a gente, né? Eu acho que ontem na tua meditação aqui numa celebração que nós tivemos uma frase assim que me impactou muito, né? Jesus nasceu numa estrebaria porque se tivesse nascido em qualquer casa aí o cara dizia graças à minha casa ele nasceu, né? Então a estrebaria de fato é um lugar onde não dá para alguém requerer o direito de que eu tenho mérito, né? Então o nosso mérito hoje é servir por graça, né? Nesse tempo de Advento. E aí quando as pessoas e o povo pergunta, né, para o João Batista o que fazer, recebe como resposta produzir frutos de generosidade, que a maior generosidade de Deus nós vamos ver agora, né, no nascimento de Jesus. Solidariedade, justiça e então a honestidade, né? Nós conseguirmos essa meta, tá bom, né? E eu sei que o Papai Noel não é muito bem quisto entre nós, né? Mas a figura do Papai Noel carrega em si essa coisa que a gente está falando da generosidade. Ele é a figura da generosidade, no sentido assim de que ele nos ensina a presentear, né? Sim. Solidariedade é muito mais do que dar uma camisa esfarrapada às minhas 50 que eu tenho. Solidariedade verdadeira, eu tenho duas, o meu dou. Entende? Justiça não é para o Mauri que é pastor, a gente vai ser bonzinho, para o outro lá que é a pessoa que bate aqui no portão, que não está vestido como a gente acha que tem que estar, eu vou ser cruel com essa pessoa. E para mim uma justiça, mas ela não precisa ser igual para o outro, né? Não é justiça, né? Daí não é justiça, né? E honestidade é o que a gente espera de nós, que a gente seja honesto com a gente, né? Eu acho que a gente também é muito desonesto com a gente, né? Às vezes passa aí trabalhando 10, 12 horas, acho que isso vai mudar o mundo, quando a gente deveria ser um pouco mais honesto com a gente, né? Também, né? E aí a honestidade em termos de se aproveitar das coisas dos outros, é algo que nós temos que combater sempre, né? Recorrentemente, também em nossas fileiras, né? Também em nossas fileiras. O problema da honestidade não está só no campo da gestão política, né? Também a gente vê aí nas igrejas e também a gente vê em muitas casas, nas nossas comunidades, a gente vê que tem filho desonesto com a mãe, né? Isso em todas as pai, instâncias, ou vice-versa, né?
Então é uma coisa, de fato é coisa de cobra, né? É coisa de cobra, né? Uma ninhada de cobras Ninhada de cobra. venenosas. Então, dizendo assim, o Advento nos convida ao arrependimento, a uma aproximação com o Deus que nos ama e que vem ao nosso encontro por meio de Jesus. Talvez assim, cada um também pode ver como está a sua vida, né? Tanto na questão desse arrependimento, dessa metanoia, né? A conversão, mas o quão próximo será que estamos de Deus? O quão próximo eu estou de Deus, esse Deus que vem até nós, esse Deus que nos ama, né? E olha bem ali, em Jesus, né? O menino nascido em Belém. Ali ele demonstra a força máxima, né? Também do seu amor, que depois vai... Às vezes eu tenho a impressão de que o burro lá da estrebaria e a galinha lá que estava chocando os pintos lá no galpão lá é mais próximo do que muitos de nós, né? Então, se ele, no Advento, ele nos convida ao arrependimento, a uma aproximação com Deus, né? A esse Deus que vem a nós em Jesus, eu creio que esse convite vem também para nós, né? O convite de Deus seja sempre de novo aceito assim também por nós, né? Para ser vivido na nossa vida de fato, né, de verdade. Então, que possamos deixar-nos converter pelo Evangelho e, a partir disso, como consequência, como agir de Deus em nós, encontre a generosidade, solidariedade, honestidade, justiça e muito mais frutos bons e doces, né, para o nosso mundo. Nós também podemos produzir muito mais coisas ainda, né, dentro da nossa... o lugar onde nós vivemos. Está aí, está colocado, né, que a gente possa começar a partir da gente. O que exigir dos outros é fácil, vamos começar a partir da gente, da nossa casa, a nos preparar e preparar para receber aí o Deus conosco, o menino Jesus, para que a gente possa ter assim efetivamente um Natal abençoado, renovando forças e esperanças, né, também para os dias vindouros. E nós cremos que o ano vai terminar e um novo ano será dado, ou seja, nova possibilidade generosa de começar tudo de novo, né, no próximo. Vamos acolher mais algumas pessoas. Louvane Lilge, lá de Pedro Osório. Um abraço, Louvane. Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente já trabalhou junto lá na Rondônia, trabalhou junto no Centro de Campanha Sul, junto no sentido assim, no mesmo signo, né? Mas bem distantes, de fato. Nada contra estar trabalhando próximo, né? Mas geograficamente a gente estava já... Hoje a diaconisa pastoreia os meus primos lá em Jaguarão. Quem sabe você partilha conosco aqui a colocação da Marie, bem interessante, você consegue ver aí. Não. Esse teu celular aí... Esse aqui, ó, observe. Se tu tem dois, dá esse para alguém que não tem, e tem que atualizar isso aí, né? Observem que esta expectativa do povo mostra que eles estavam mesmo sofrendo estas injustiças. E estas instruções do João dão esperança ao povo que talvez possa acontecer mudanças de comportamento. E aí ela destaca também o ponto do mérito, razão de nascer na estrelaria, muito bem colocado. Acho que fala assim, é uma frase que me impactou ontem, eu levo ela para a minha vida, seja ela curta ou longa, né? Também temos a presença do nosso querido Hartwig Meinhardt. Que bom. Gratidão pelas reflexões, dizendo a generosidade da ISLB em apoio aos atingidos. Sim, a nossa igreja se mostrou mais virtuosa e forte do que às vezes a gente consegue ver, né? Na enchente. Nós aqui em São Leopoldo, a gente viu que também a nossa comunidade pode fazer mais em termos de solidariedade do que a gente tem feito na história. Recebi visita da presidente da comunidade, Marie Frank Hirsch, e dentro das doações que ele recebeu, né, uma Bíblia, porque o professor historiador perdeu também as coisas na casa dele. Então a presidente da comunidade levou uma Bíblia, né, para ele. Olha, que notícia boa, né? Um abençoado advento ao pastor, a pastora e as suas famílias. Também aqui nós estendemos ao nosso colega, né? Isaías, né? Fátima de Castro está conosco, tá? Fátima, o Daniel está bem lá, já larguei 2 semanas lá, ninguém ouviu que eu larguei o guri lá em Sinimbu, né? Mas ele está se comportando aí, amanhã vamos lá buscar ele, né? Também a patroa está acompanhando, Dona Roseli, Maria Cláudia Magnans.
E aí o Ciclain está conosco novamente. Obrigado por vocês estarem com a gente. Vamos aí com um número bom, né? É sempre satisfatório que a gente pode também ter pessoas queridas que a gente conhece junto conosco aí no estudo e na reflexão. Por mais que o texto hoje é bem durinho, né? Bem durinho. Duro, mas às vezes é bom também ouvir, né? É. Que a palavra que o povo já ouvia lá naquela época. Muito bem. O de hoje está encerrando? Vamos encerrar porque Mas tudo tem hora para começar, mas para terminar nem sempre, né? Mas hoje bateu o martelo, né? Bateu o martelo. Bateu o sino. Bateu o sino. Então fica já o convite, né, para a gente se encontrar no nosso estudo bíblico. A gente possivelmente vai melhorar um pouquinho algumas coisas, né? A gente vai estudar durante janeiro aí, primeiros dias para melhorar algumas coisas. E o nosso próximo encontro está agendado, né? Já dá. 16 de janeiro às 20 horas. Não vamos tirar férias, né? Então, no lugar onde a pessoa vai estar, ela vai poder nos acompanhar. Você vai estar na praia, na serra, em casa. Eu só sei que eu vou estar todo arrebentado, fazendo dente. O pastor vai estar. Mas isso não impede que eu fique olhando. Ouvido pode vir, né? Legal, o nosso texto vai ser de Isaías 43, os versos de 1 a 7, né? Assim, em homenagem ao colega que está chegando, né? Quem sabe ele vai te ladear aqui. Eu acho que nós vamos dividir as... porque eu vou estar descansando uns dias, né? Então Isaías pode te preparar. Nada melhor do que tu falar do teu antepassado aí, do teu nome. Tá certo? Anotem aí para vocês, se vocês já quiserem ler, aprofundar, em meio às tantas coisas que tem aí no Natal e no Ano Novo, né? Isaías 43, versos de 1 a 7. E esperamos, né, todos para nos acompanhar no nosso estudo, com então, certeza. de janeiro. É uma data bem especial, é o aniversário do meu afilhado, o Renan. Mas isso não é motivo para não fazer o estudo, né? Não. Mas deixar o Isaías sozinha, né? Já chega que é o texto do profeta. Né? Já pensou de largada, deixar assim? Não, aí não dá, né? Muito bem, vamos ter também um momento final de oração, né? Podemos, nesse momento, colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que trazemos também em nosso coração, nossas angústias, nossas dificuldades, também nossos agradecimentos, né? Colocar nas mãos de Deus. Hoje, lá na de conventos, onde eu atuei, eles se despediram, né? Uma pessoa muito querida, que é o Gastão Vini. A Alcina, muito participativa também da nossa comunidade, assim, que recebam também o nosso abraço, né? A gente não pôde estar lá hoje, mas estão no nosso coração e também estão na nossa oração, né? Que Deus possa nos consolar, possa nos fortalecer também nesse tempo assim, de luto, de saudade que também tem. Oramos. Amoroso Deus, tu desejas que o mundo inteiro receba Jesus e se alegre com a sua chegada. Ajuda-nos a nos prepararmos para a tua vinda, mudando nossas vidas para melhor. Que possamos preparar nosso coração e a nossa vida para receber a Jesus e pela fé produzir frutos dignos de arrependimento. Agradecemos pelo amor e cuidado que tens para com cada um e cada uma de nós, por te colocares ao nosso lado e caminhar conosco. Que mais uma vez o Espírito natalino desperte os melhores sentimentos em nossos corações, para que os ensinamentos de Cristo se tornem realidade através de nossas ações. Permite-nos crescer em nossa fé, vivemos em comunhão contigo e entre irmãos e irmãs. É o que nós te pedimos por Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantamos um pouquinho?
encerrar com uma canção de Advento, né? Que a luz de Cristo brilhe sobremaneira, brilhe sobre nós, ilumine as nossas trevas mais profundas, e de que a gente, banhado nessa luz que Cristo vai nos trazer, também possa refletir e irradiar essa luz para outras pessoas que convivem em nossa casa, no nosso trabalho aqui também, e no trabalho de vocês aí onde vocês estão. Vamos cantar que a luz de Cristo brilhe. Queridos irmãos e queridas irmãs, recebam também, de uma maneira especial, neste tempo de Advento, a bênção de Deus, para acompanhar e guardar a cada um. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos para ti, Ângela, para o Jonatas, para Isaías, para você que está em casa, Feliz Natal. Só isso. Feliz Natal. Também deixamos o nosso abraço do tamanho aqui do Rio Grande. E é claro, essas horas da noite não poderia faltar o desejo de que você deite no travesseiro e durma descansadamente. E no estudo nos vemos no ano que vem, então, né? Sim. Que tem No dia bom, 16 a gente se encontra. Obrigado pela companhia, também pela grata satisfação de nós podermos trabalhar juntos.